Olá, pessoal. A gente está iniciando aí a nossa terceira unidade. Essa unidade a gente vai tratar de um documento que é a BNCC. Vou aqui compartilhar com vocês os slides da aula de hoje, para a gente poder tratar aqui do documento. Então, falando aqui da aula de hoje, a gente vai falar dessa relação aí que existe entre a BNCC, o que é esse documento e o campo da educação física. Então, o objetivo da nossa aula hoje é justamente esse, né? Discutir sobre a BNCC para o ensino da educação física na escola. Então, esse aí é o documento, está disponível na internet, ele entra em vigor a partir de 2018. E aí, o que é, né, a BNCC? A BNCC é um conjunto de orientações que vai nortear os currículos das escolas aí a partir do ano da divulgação desse documento, da publicação desse documento, tanto as escolas da rede pública quanto as escolas da rede privada de todo o Brasil. Então, a gente vai ter, assim, uma organização progressiva, né, das aprendizagens. Inicialmente, em 97, a gente teve os parâmetros curriculares nacionais, que não eram obrigatórios, e davam algumas orientações no sentido, assim, de organização curricular. A gente tem aí as várias DCNs, né, no Brasil, que vão orientar as propostas curriculares para todos os cursos no Brasil. E aí as diretrizes projetavam já uma base nacional comum do ponto de vista de orientação e organização das escolas. E aí em 2018 a gente vai ter o documento. Então a gente vai ter assim algumas leis, né, que vão amparar essa coisa do ensino dentro da escola, a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, os PCNs, que não eram obrigatórios, como eu já falei, e as DCNs, né, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais, que vão dar as orientações para a construção dos currículos, e finalmente a BNCC como documento obrigatório para a construção dos currículos. Aí, tentando diferenciar esse documento do currículo, por exemplo, a BNCC ela orienta a revisão dos currículos. O currículo já é o documento propriamente dito, né? A BNCC vai estabelecer os objetivos que se espera que os alunos alcancem. O currículo ele já diz como é que isso vai acontecer e o porquê. A BNCC vai indicar o ponto aonde se quer chegar e o currículo traça esse caminho até lá. Então, é mais ou menos essa é a diferenciação. A BNCC, assim como o PCN, vai trazer temas transversais. Na BNCC, esse nome vai se chamar de Temas Contemporâneos Transversais. A BNCC vai apresentar 6 temas contemporâneos transversais, são eles: meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo, ciência e tecnologia. Todos esses temas contemporâneos transversais, o professor tem as possibilidades de trabalhar dentro da disciplina de educação física. Falando da disciplina de educação física, ela está dentro da área de linguagens. O componente curricular agora passa a se chamar educação física, né? Muda a questão da nomenclatura, a gente já não vai chamar mais de disciplina, e sim componente curricular. Essa aí é a estrutura de toda a educação básica proposta pela BNCC, desde a educação infantil até o ensino médio. Lembrando que algumas nomenclaturas foram inseridas pela BNCC e a gente vai tratar hoje um pouquinho sobre algumas delas, né? Então, tratando da primeira nomenclatura, a BNCC não vai chamar os conteúdos da educação física com esse nome, vai chamar de unidade temática, e ela vai apresentar 6 dessas unidades temáticas. A primeira, brincadeiras e jogos, esportes, ginástica, danças, lutas, práticas corporais de aventura. Então, vão ser essas 6 unidades que, a partir de agora, os professores vão trabalhar dentro do componente curricular educação física. Para brincadeiras e jogos, a gente vai ter os seus respectivos objetos de conhecimento, que é como se fosse o desdobramento, né, dessa grande unidade temática. Então, para brincadeiras e jogos, a gente vai ter brincadeiras e jogos da cultura popular, brincadeiras e jogos de matriz indígena, brincadeiras e jogos de matriz africana e os jogos eletrônicos. Dentro do campo dos esportes, nós vamos ter 7 objetos de conhecimento. Os esportes de marca, esportes de precisão, os técnico-combinatórios, esporte de rede e quadra, campo e taco, invasão ou territorial e os esportes de combate.
Para a unidade temática ginástica, nós vamos ter 3 objetos de conhecimento: a ginástica geral, ginástica de condicionamento físico, ginástica de conscientização corporal. Para a dança, vão ser 5 objetos de conhecimento: danças comunitárias e regionais, danças de matriz indígena, danças de matriz africana, as danças urbanas e danças de salão. Para lutas, também vão ser 5 unidades, vão ser 5 objetos de conhecimento, são eles, né? Lutas comunitárias e regionais, lutas de matriz indígena, lutas de matriz africana, as lutas do Brasil e lutas do mundo. E, finalmente, a BNCC traz um componente novo para o trabalho da disciplina de educação física, para o componente curricular de educação física, chamado de práticas corporais de aventura, que vão ter 2 grandes objetos de conhecimento: práticas corporais de aventura urbana e as práticas corporais de aventura na natureza. E aí a gente tem o organizador curricular da educação física na BNCC, que é como isso fica estruturado dentro de um plano de aula. Então, em toda a organização curricular, a gente vai ter, para cada série, lá do 1º ao 9º ano, as respectivas unidades temáticas com seus respectivos objetos de conhecimento. Eu estou trazendo aqui, a título de exemplo, só o esporte. Então, por exemplo, o esporte no 1º e 2º ano do ensino fundamental, a BNCC está orientando que se use esportes de marca e os esportes de precisão. 3º ao 5º ano, campo e taco, rede, parede e invasão. 6º e 7º, esportes de marca, de precisão, invasão e os técnicos combinatórios. E, finalmente, as etapas finais do ensino fundamental, os esportes vão ser, rede, parede, campo e taco, invasão e esportes de combate. Para além disso, a BNCC vai apresentar o que ela chama de dimensões do conhecimento, que é como se fosse o propósito final daquela aula. Então, a BNCC tem 8 dimensões do conhecimento: experimentação, uso e apropriação, fruição, reflexão sobre a ação, construção de valores, análise, compreensão, protagonismo comunitário. Na aula posterior, eu vou mostrar como é que a gente estrutura isso dentro de um plano de aula. Tentando se fazer um paralelo com os PCNs usavam objetivos conceituais do ponto de vista procedimental e do ponto de vista atitudinal. Agora, na BNCC, a gente tem essas 8 dimensões do conhecimento, que também vão ter relação com esses objetivos, né, do ponto de vista conceitual, procedimental e atitudinal. E aí, as dimensões do conhecimento, tentando fazer aqui uma síntese dessas dimensões, a primeira delas, que é a experimentação, significa que o aluno vai se apropriar de algo que ele vai experimentar, né? A primeira experiência corporal dele com algum tipo de atividade. Uso e apropriação, realizar de forma autônoma uma determinada prática corporal. A fruição, apreciar esteticamente as experiências promovidas pela prática corporal, desfrutar daquela atividade, usufruir, né, de diferentes atividades corporais. Reflexão sobre a ação, conhecimentos originários na observação e na análise das próprias vivências corporais, daquelas realizadas por outros. Construção de valores, a gente vai ter também análise, compreensão e o protagonismo comunitário, que é essa relação, né, do aluno ter uma relação com a própria comunidade. E aí, dentro da BNCC, nós vamos ter 10 competências, ou seja, são 10 competências gerais, né? E a BNCC vai dar um nome específico para cada uma delas: conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, responsabilidade e cidadania, empatia e cooperação, autoconhecimento e autocuidado, argumentação, trabalho e projeto de vida. E aí, na educação física, a gente vai ter também 10 competências e 69 habilidades que vão ser distribuídas ao longo das etapas de ensino. Então, a gente tem a primeira competência, que é corpo e movimento, que ela vai ser relacionada lá dentro do plano de aula, que a gente vai ver isso numa aula posterior. A segunda competência, práticas corporais e culturais, vida e saúde, formação cidadã. A quinta competência, combate ao bullying, educação em valores, identidade e cultura, autonomia, inclusão e a última competência, experimentação e valorização. Então, a gente
com essas competências, a gente ainda tem o que a BNCC vai chamar de habilidades. Então, para cada competência, a gente vai ter algumas habilidades específicas. Na aula posterior, a gente vai mostrar para vocês como é que a gente estrutura essa relação entre competências, habilidades, dimensão do conhecimento, unidade temática e seu respectivo objeto de conhecimento. E aí a gente encerra a nossa aula por aqui. Próxima aula, a gente vai dar continuidade nesse assunto, tratando sobre a BNCC. E aí, a sugestão é que vocês acessem a nossa biblioteca virtual e baixem o documento para que vocês possam fazer uma leitura e se aprofundar nesses elementos, nessas nomenclaturas novas que estão surgindo aí dentro do campo da educação física, para a gente conseguir, na aula seguinte, mostrar para vocês como estruturar o plano de aula. Alguns devem lembrar que no nosso encontro presencial, nós falamos do plano de aula de maneira geral, o plano de aula mais tradicional. Agora, dentro da BNCC, a gente vai ter essas nomenclaturas novas. E é um pouco sobre isso que a gente vai tratar no nosso próximo vídeo. Então, até lá.